Marina, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para participar aqui conosco. É muito importante para nós aqui a sua participação. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito aqui para as pessoas que seguem o nosso canal, né, a Escola Chamada Cavalo. Então, muito obrigado por você ter se disposto a aceitar esse convite. Eu queria que você começasse esse bate-papo se apresentando para o nosso público. Bom, meu nome é Marina, eu tenho 38 anos, eu já tenho envolvimento íntimo com o cavalo desde muito pequena. Comecei a fazer equitação com 13 anos de idade e desde então venho cada vez mais me envolvendo com o cavalo. A parte de equitação eu comecei fazendo com salto, depois eu parei por um tempo, fui fazer faculdade de psicologia e na faculdade de psicologia eu entrei no centro de ecoterapia para trabalhar. Lá eu voltei a fazer equitação e fui me estreitando cada vez mais. E depois disso tenho convivência com o cavalo desde então, desde sempre. Você gostaria de falar um pouco mais sobre a sua formação acadêmica para nós? Então, eu tenho formação acadêmica em psicologia, fiz pós-graduação em ecoterapia e tenho formação acadêmica em direito também. Dentro da ecoterapia, você falou que trabalhou um pouco com ecoterapia, você também tem uma pós-graduação em ecoterapia, né? Sim, eu tenho pós-graduação lá na Universidade de São Paulo de Biúna, com a Gabriele Walter. Eu fiz pós-graduação lá em 2012, eu acho. Você gostaria de falar alguma coisa sobre o seu envolvimento com a ecoterapia? Eu sempre, desde quando eu entrei no Clube Hípico, né, em 97, eu via o trabalho de ecoterapia sendo feito. Eu era uma menina de 13 anos e eu via aquilo e aquilo sempre me chamou a atenção. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não pensava na ecoterapia, mas um dia eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que tinha um centro de ecoterapia no sítio. E eu brincando falei, você me arrumou um estágio? E ela me arrumou um estágio nesse centro de ecoterapia. E eu comecei a trabalhar lá como estagiária. Depois que eu formei, eu fui trabalhando como psicóloga do centro de ecoterapia. E eu me apaixonei com o trabalho, com a importância que tem o trabalho para os praticantes, o benefício que o praticante tem ao participar da ecoterapia, né? A gente chama praticante e não paciente, porque a pessoa que está sendo o usuário da ecoterapia, ela é ativa, então ela pratica a ecoterapia. Então, e a ecoterapia, ela tem um estágio, ela tem vários estágios, né? E o estágio final dela é o pré-esportivo. Então, ampliou muito, assim, fez muito sentido para mim o que eu tinha, a relação que eu tinha com o cavalo. E aí eu fiz até depois um trabalho da minha pós-graduação sobre ecoterapia, sobre ampliação de espaços para as pessoas deficientes visual. Por que acontece? Eu sempre utilizei muito do cavalo para ampliar os meus espaços. Eu não conseguia ir em determinado lugar quando eu era mais nova e com o cavalo eu ia, subir um morro, e eu sempre tive segurança, o cavalo sempre volta para o seu estábulo, né? Então eu sempre tive essa segurança e eu consegui ir em vários lugares que sozinha eu não conseguia. Então eu meio que usava a visão do cavalo prestada para poder ir aonde eu queria. Então eu vi que ampliou muito os meus espaços, sabe? E eu quis fazer um projeto, um trabalho nesse viés porque eu fui utilitária disso também. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhei com ecoterapia, eu acabei sendo beneficiada pela ecoterapia sem saber que estava sendo, porque indiretamente o cavalo sempre gerou esse benefício em mim. E até na parte da equitação, quando eu fazia salto também. Eu vinha com a minha égua, passava primeiro ao passo nos lugares do salto, depois eu passava galopando e depois eram colocados obstáculos e era impressionante. Eu dava a direção mais ou menos para a égua se enquadrava e ela se organizava para saltar. Então ela ajustava distância, ela mesma fazia, como eu interferia pouco. Então, assim, várias coisas foram acontecendo, tudo graças ao cavalo na minha vida. Então, ele
realmente, assim, eu tenho uma gratidão muito grande e eu sei que eu posso passar isso para as pessoas e ajudar as pessoas a obterem também um pouquinho disso que eu tive. Para esclarecimento do nosso público, na sua apresentação você não fez nenhuma menção. Você está querendo dizer que você é portadora de uma necessidade especial? Ah, sim. Eu tenho baixa visão, eu tenho 4% de visão e eu tenho uma doença que chama morose de Leber, é uma má formação na retina. Isso é de nascença, uma doença congênita. Então eu nasci com isso, eu tenho 4% de visão lateral. Isso significa uma cegueira funcional. Eu tenho uma cegueira funcional, então minha visão é tão pouquinha que ela não é considerada o suficiente para falar que eu sou uma pessoa vidente, que enxerga. Então eu tenho essa deficiência visual que eu utilizei do cavalo para poder me ajudar a ampliar os meus espaços. E quando é que começou esse seu envolvimento com o cavalo? Em que faixa etária da sua vida? Muito pequena, devia ter uns 3, 4 anos. Foi no cavalo do meu irmão, ele chamava Pampinha, eu aprendi a montar sozinha, indo do curral até a casa, nesse cavalo que meu irmão tinha. Aí depois esse cavalo faleceu e meu irmão ganhou um outro cavalo, que chamava Taitã. E aí esse cavalo foi levado para o sítio do meu avô, onde eu frequentava muito, e acabou quem se apaixonou pelo cavalo fui eu, foi o meu irmão. Meu irmão nem ligava para o cavalo no final das contas, e eu ficava o dia inteiro em cima dele, montada, indo para um lado para o outro. E desde muito nova eu tive já esse envolvimento, assim. E quando é que você começou a ter aulas de equitação? Então, foi em 97, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, no Clube Hípico aqui de Juiz de Fora. E a modalidade que você se interessou por ela era? Foi o salto, na verdade não foi a modalidade que eu me interessei, foi a modalidade que tinha lá no Clube Hípico, porque o que aconteceu? Quando eu já era louca com os cavalos, né, e eu quis fazer equitação, e aí eu falei com os meus pais, eu quero fazer equitação, e os meus pais falaram, que isso, você não pode fazer isso. Aí eu falei assim, eu quero ir ver se eu não posso, e a gente foi um dia lá no Clube Hípico, e o professor que estava lá, que meu pai conversou, era o Marco Aurélio Daldegan, e o Marco Aurélio imediatamente se prontificou, falou assim, não, vamos trazer ela aqui, vamos ensinar, vamos ver o que ela consegue fazer. E ele era um cavaleiro de salto, fazia a modalidade que dele era o salto, então ele que abriu essa porta para mim, e aí ele me ensinou o que ele tinha, né, que foi o salto, foi a equitação, eu entrei num salto, através do salto por causa do Marco Aurélio, que era um cavaleiro de salto. Muito bem. E quando é que você começou a se interessar pelo meu trabalho? Quando é que você ouviu falar e qual foi a sua motivação para acessar o meu trabalho? O seu trabalho foi uma vez no Vale dos Anjos, meu instrutor da época, que eu já estava fazendo dressagem com Daniel Meirelles há muito tempo. Vale dos Anjos era? Era o Aras onde eu montava. O Centro Hípico? Não foi o Centro Hípico, tinha fechado. Eu parei de montar com o Marco Aurélio, fiquei um tempo sem montar, depois eu voltei a montar com o Daniel Meirelles. E ele me falou que tinha conhecido, que tinha ido na sua casa, assistido uma palestra sua, e que ele tinha gostado muito do seu trabalho, da sua palestra, dos seus argumentos que você tinha usado. E que você iria lá no Vale dos Anjos fazer uma visita para o Aras, né? Para ver da possibilidade de você realizar algum trabalho lá dentro. E aí ele começou a me falar que viu algumas fotos suas montando, que estava muito animado, muito ansioso em fazer esse projeto com você. Ótimo. E aí você conheceu o meu trabalho nessa palestra e depois disso? Depois você chegou a visitar o Vale dos Anjos e você começou a fazer uma série de palestras lá. E aí teve a primeira palestra que você fez, na qual você no final estava vendendo até alguns livros, eu já tinha ficado muito impressionada na palestra, e você me deu o seu cartão.
Aí, no que você me deu o seu cartão, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Eu falei assim, gente, eu queria muito que o Paulo lesse o meu trabalho de conclusão da pós-graduação, que é esse trabalho que eu falei da ampliação de espaço para a pessoa deficiente visual. Eu queria muito que ele lesse esse trabalho, para ele me dar opinião, porque eu queria muito. Aí foi onde eu entrei em contato com você e você se dispôs a ler o meu trabalho e depois você começou a fazer um trabalho junto comigo. Um aprimoramento. É um aprimoramento da equitação, mas eu acho que foi mais amplo aquela proposta inicial nossa. Era mais uma coisa do cavalo, equestre mesmo, né? Entender mais o cavalo, não só a equitação. Sim. Tanto é que as nossas primeiras aulas eram teóricas, era uma coisa que eu ainda não tinha tido. Na verdade, a sugestão foi apresentar para você a escola chamada Cavalo, né? Foi conhecer mais o animal, né? Conhecer mais o cavalo. E foi nessa ocasião que eu fiz a proposição para você conhecer o livro, né? O Nzinge. Foi, sim. Como é que foi a história do livro? Então, você fez a proposição, você perguntou para mim se eu teria uma pessoa para ler para mim, como que seria, e você se dispôs a ler esse livro para mim. Aí você ia lá em casa e lia os livros para mim, o livro para mim, e eu fiquei encantada com o livro. Eu fiquei muito impressionada, assim, envolvida com o livro. Você poderia falar um pouco do trabalho que eu fiz com o seu cavalo por sangue inglês, o Beni, e depois com o cavalo que você monta atualmente, que é o Akin? Então, na época que você começou, né, a dar as aulas lá, as palestras lá no Vale dos Anjos, depois você começou a ler os livros para mim, me dar essas aulas equestres, eu vou falar aulas equestres porque é muito além de aula de equitação. Você conheceu o meu cavalo que eu tinha, que era um puro sangue inglês, que veio do Jockey Club, era um cavalo que era de corrida do Jockey Club. Ele não foi um cavalo de refúgio do Jockey Club. Ele correu até 8 anos de idade, esse cavalo. E esse cavalo era um cavalo muito especial. E você chegou e você começou a trabalhar o cavalo e fazer muitos exercícios da equitação acadêmica, dressagem, né? E você acha que o cavalo teve alguma melhoria depois que nós começamos a fazer esse trabalho com ele? Ah, sim, com certeza. O cavalo, embora ele fosse um cavalo mais velho, né, ele desenvolveu muito, ele melhorou muito, melhorou a qualidade dos andamentos dele, melhorou a estabilidade também do trabalho, melhorou até os exercícios, né, que você começou a fazer nele também, a parte de descontração, principalmente. Você gostaria de mencionar que nós chegamos a fazer apresentações de equitação artística com esse cavalo? Nós fizemos uma apresentação na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu participei de um ato, né, da apresentação, e você com outro. E o cavalo realmente ele ficou muito bem treinado, muito bem posto, assim, muito pronto para poder fazer isso. E foi muito bom, foi um dia assim que foi muito legal assim fazer essa apresentação. E o novo cavalo, né? Como é que ele surgiu? Qual foi a história do Akin, né? Vinculando isso com o Beni, né? O Beni. O Beni, ele teve um acidente no piquete e ele já era um cavalo de 20 anos de idade. E esse acidente gerou um rompimento no tendão e uma fratura no fêmur dele. E isso impossibilitou, não tinha o que fazer, não tinha como tratar essa lesão. Então a gente teve que sacrificar ele e ele já estava também muito velhinho. E nisso, o Paulo já vinha há um tempo atrás, antes disso acontecer, vendo que o Beni já estava de idade, que eu iria precisar de um novo cavalo. E ele viu um cavalo lá no Marcelo Batista, no Aras Maripá, que ele achou que se encaixaria para um cavalo para mim. Ele viu o comportamento do cavalo, o temperamento, os andamentos do cavalo, a estabilidade de comportamento, né, psicoemocional do cavalo. Selecionou esse cavalo, ele vem treinando esse cavalo para mim
Em muito pouco tempo, eu já pude começar a montar um cavalo. Um cavalo hoje, um cavalo jovem, um cavalo de menos de 6 anos, e que eu já monto esse cavalo com segurança. É um cavalo realmente que tem um psique, assim, uma calma, uma tranquilidade e uma disposição diferenciada para o trabalho e para eu poder montar nele, né? E você acha que o trabalho, a metodologia de trabalho que eu utilizo tem influência para que o cavalo adquira esse tipo de competência, de temperamento, de comportamento para atender às suas necessidades? Ah, com certeza. Eu acho que a metodologia que você usa é uma metodologia muito calma, né? Você, para começo de conversa, você respeita muito o cavalo e o tempo do cavalo. Você não força o cavalo a fazer uma coisa que ele não está pronto para fazer. Então, é a coisa que eu mais fiquei encantada de ver montar, sabe? Porque eu nunca vi você sendo uma atitude ríspida com o cavalo, dando uma chicotada no cavalo, nunca vi. Então, isso é uma coisa que me encanta, porque você respeita muito o animal que você está trabalhando, os momentos, o tempo do animal, cada animal tem um tempo também. E isso gera um desenvolvimento muito mais rápido, porque o animal ele nunca está trabalhando contrariado, brigando no trabalho. Então eu acho que isso acaba gerando uma descontração para o animal, porque quando você fica exigindo do cavalo além, você fica pressionando do cavalo além, você gera uma certa ansiedade e contração, né? O cavalo fica tenso, vai trabalhando tenso. E sem contar que depois ele pode até regredir. E você não, você vai respeitando as fases, os momentos do cavalo corretos, assim, para poder ir passando de uma fase para outra, de uma fase para outra. Isso gera uma descontração muito grande no animal. O animal vai dando mais. Exatamente. E isso até inclusive com o Beni, né? Que era um cavalo mais velho, que é quando você pegou, que era um cavalo que já tinha muitos vícios, que veio ao longo da vida dele do Jockey Club, embora fosse um cavalo muito, muito especial, muito manso, você conseguiu chegar a uma descontração maior nele com o trabalho, né? Assim. Inclusive, algumas atitudes que ele manifestava, ele deixou de manifestar, né? Aquelas contrariedades na hora da escovação. Sim. Ele tinha várias atitudes remanescentes, né? O manejo do Jockey Club, que era a parte de escovação, que ele ficava às vezes nervoso, né? Querendo morder. Isso tudo você foi tirando. E isso me impressionou muito, principalmente quando você chegou e falou assim, não, essa rasqueadeira, ele tem essa sensibilidade na pele, então nós não vamos usar essa rasqueadeira nele. Então, é o que eu digo, é o que eu estava falando anteriormente, é o respeito pelo cavalo também. Então, ele não suportava certo tipo de rasqueadeira. Então, você falou, não, então vamos usar só a escova. Isso ele foi tirando um pouco a atenção dele na parte de escovação, de encilhamento. Ele foi ficando mais confiável e mais confiante nos nossos procedimentos, né? Com certeza. Eu vou te perguntar agora o seguinte, você acha que as metodologias de ensino utilizadas por mim no treinamento com cavalos, se elas contribuem para agregar valor funcional ao cavalo? Porque esse é um dos nossos objetivos, né? Agregar valor funcional aos cavalos para que eles possam servir melhor àqueles que fazem parceria com eles, né? O que você gostaria de dizer a esse respeito? Acho que com certeza a metodologia de ensino ela é tudo, né? É o que diferencia um trabalho do outro. Então, essa metodologia que você usa é uma metodologia que busca a colaboração do cavalo. Então, o cavalo fica sempre disposto para o trabalho. E é o que eu falei anteriormente, o cavalo
sendo respeitado as fases de desenvolvimento, de aprendizagem que o cavalo tem, ele entra numa atmosfera muito mais tranquila. E isso acaba gerando um desenvolvimento funcional para o cavalo muito maior. Porque além dele conseguir chegar muito mais rápido ao objetivo, acaba que isso é uma das consequências, né? Porque embora você não faça correndo, você respeite o cavalo, como o cavalo ele vai para o trabalho descontraído, com você quer que o cavalo tenha uma descontração, primeiro permita que você toque nele, fique descontraído nessa situação. O vínculo de confiança, né, com o cavalo, você busca esse vínculo de confiança primeiro, e depois que ele comece a ficar descontraído no exercício mais simples, depois desse exercício mais simples, você vai gerando outros tipos de dificuldades, aumentando o nível de complexidade do exercício, mas sempre buscando essa descontração no cavalo. E isso acaba tendo um resultado, um ganho muito grande. Resultado do trabalho e o tempo do trabalho também. O mais importante que eu acho também, nem é o resultado e o tempo, mas é a concretização do trabalho no cavalo. Porque eu acho que eu já vi isso muito acontecer. Você contrata um treinador, o treinador amansa o cavalo para você, um espaço muito curto de tempo, ele faz aquele trabalho e te entrega o trabalho. Daí a 2 meses, 3 meses, o cavalo já não consegue manter aquele trabalho. Por quê? Porque foi uma coisa, não concretizou. Não estava consolidado. Não consolidou. A metodologia de treinamento do cavalo não obedecer a determinados critérios, existe o risco do cavalo não consolidar os exercícios, né? E se isso não acontecer, pode haver aí perda na qualidade do ensino. E você gostaria de falar algo relacionado a isso aí, no que se refere aos seus cavalos, e frisando a importância de um treinamento bem conduzido, né? Com certeza. É isso que você falou, né? O critério do treinamento, da consolidação da aprendizagem do cavalo é muito importante. E uma coisa que eu vejo que é muito importante também é o aprendizado da pessoa que vai utilizar o cavalo. Porque a pessoa tem que estar apta para poder lançar mão dos recursos que o cavalo tem para oferecer. Eu acho uma coisa que eu acho muito importante, que você, além de você ensinar, né, trazer uma equitação para o meu cavalo, você está trazendo uma equitação também para mim, para eu poder utilizar desse cavalo que você está fazendo para mim. Isso eu acho muito importante também. Eu ter o recurso técnico para saber utilizar do cavalo também. Então, retomando o raciocínio, né, o cavalo ele tem que vir em uma linha de treinamento onde ele consiga passar por etapas no desenvolvimento dele, do treinamento, que para se consolidar. Então, não adianta, ele vai fazer um exercício, ele tem que aprender a fazer esse exercício no passo, no trote e no galope. E passando na ordem certa, exercícios de contração, para ele chegar a conseguir consolidar, fazer várias vezes. E também uma coisa que eu acho importante é o usuário, né, o dono do cavalo, a pessoa que vai ter o cavalo depois, conseguir manter e utilizar esse cavalo, lançar a mão desse recurso que o cavalo tem. Isso eu acho muito importante. Ótimo. Eu sou muito agradecido também pela oportunidade de treinar os seus cavalos, porque a sua condição, sendo você uma pessoa com uma necessidade especial, ela requer de mim, como treinador, critérios mais aprimorados, né?
Então, preparar um cavalo para uma pessoa que tem uma deficiência visual não é a mesma coisa do que preparar um cavalo para uma pessoa que não tem essa necessidade especial. O cavalo precisa estar muito mais confiante, muito mais confiável e realizar todos os desempenhos que se pretendem dele com uma atitude que possa oferecer para você confiabilidade. O cavalo precisa ter estabilidade psicoemocional e também uma estabilidade funcional. Ele tem que aprender a fazer leituras com mais precisão e com mais intimidade do que um cavalo que serve uma pessoa que não tem essa necessidade que você apresenta, né? Na sua opinião, quais seriam os aspectos mais importantes que um cavalo precisa preencher para servir a sua utilização? Bom, isso que você falou é muito importante, né? Porque parece que não, mas não é qualquer cavalo que eu vou montar e que vai me gerar segurança para montar. Isso é uma coisa muito importante, porque eu tenho que estar segura em cima do cavalo, uma sensação de segurança. O cavalo tem que ter, né, esse psicoemocional estável, né, já dele, assim. Se ele puder ter isso na índole dele, é muito mais fácil para o seu trabalho, o trabalho do treinador. E eu acho que é uma coisa que você conseguiu fazer muito bem ao escolher o Akin, que é o meu cavalo hoje, né? Que você viu essa estabilidade psicoemocional dele, ao vê-lo potro, né? Antes da doma, você já observou isso nele. E depois a parte do treinamento, né? Porque o treinamento ele é muito mais, ele é direcionado para mim, então é diferente. O meu cavalo, ele tem que ser um cavalo muito mais seguro, um cavalo que tenha reações bruscas, um cavalo que realmente tenha segurança, que não assuste à toa, que eu confie nele para trotar, galopar, fazer os meus exercícios. Isso é muito importante. Num cavalo, para mim, no meu caso, né? Um cavalo que me ceda aos olhos dele e que muitas vezes utilize dos olhos dele para me ajudar. Isso é uma coisa muito importante que eu sinto, sabe? Que às vezes eu tô montando a cavalo e às vezes eu tô passando por um lugar assim mais com um pouco de obstáculo, eu quase que deixo o cavalo fazer o percurso, porque eu sei que ele vai pelo melhor. Se eu for guiá-lo, talvez ele não vá pelo melhor. Então, isso é importante que o meu cavalo tenha essa capacidade, né, de poder fazer escolhas que sejam positivas para você. Sim, né? sim, com certeza. Isso é lógico que é uma coisa que vem com o tempo, né? A gente vai, no relacionamento meu com o cavalo, vai se ajustando também. Então, isso é uma coisa que o cavalo vai adquirindo quando você vai no meu relacionamento com o cavalo e na condução também desse meu relacionamento com o cavalo, né? Eu acho muito importante isso. Eu quero também fazer um depoimento que aqui uma aptidão diferenciada para a equitação, né? Você tem muita habilidade para a relação com o cavalo. Isso ajuda muito na sua orientação, na sua instrução. Você rapidamente consegue assimilar as técnicas. Isso é um fator diferenciador do seu desempenho a cavalo. Eu devo confessar que eu fico quase sempre emocionado ao vê-la montar, porque você, com a dificuldade que você tem, né, com a necessidade especial que você traz consigo, você consegue desempenhos realmente impressionantes, né? Eu fico impressionado. Eu dou aulas de equitação há mais de 30 anos e eu me impressiono muito ao vê-la montar. Então, grande parte do seu sucesso a cavalo está nessa habilidade inata que você traz consigo, nessa aptidão equestre que você carrega. Isso aí precisa ser ressaltado. Obviamente, o cavalo precisa ser bem preparado para você.
Isso aí realmente é um cuidado que nós precisamos ter. E a escolha do cavalo é importantíssima, né? Você falou da índole. Índole é sinônimo de temperamento, é aquele que o cavalo nasce com ele. E o comportamento é aquilo que o cavalo adquire. E tudo que ele adquire é adquirido nos processos de manejo e de treinamento. Aí a responsabilidade passa a ser nossa. Quem maneja e quem treina o cavalo somos nós. Quando nós conseguimos unir esses dois aspectos, o bom temperamento do cavalo, a boa índole, com um bom manejo, um bom treinamento, o resultado será mais satisfatório, né? Sempre será mais satisfatório. Sim. Eu queria aproveitar aqui para deixar aqui registrado para o nosso público a nossa relação pessoal também. Acho importante nós falarmos isso, né? Você gostaria de falar sobre a nossa relação pessoal para o público da escola chamada Cavalo? Começa com você. Então está certo. Eu vou começar daquele jeito que você sabe. Depois de mais de 30 anos de andanças cavalheirescas, eu retornei a Juiz de Fora. E estando aqui, o destino me levou ao Vale dos Anjos, um centro de treinamentos equestres. Ao ali chegar, deparei com uma figura impressionante. Ela estava debaixo de um puro-sangue inglês atando ligas de trabalho. Pela coragem, cheguei a pensar que pudesse ser Joana d'Arc. Pela beleza e os finos traços, falei, só pode ser Vênus. Mas ao me lembrar que eu estava no Vale dos Anjos, não tive mais dúvidas. Era um anjo. Marina Fernandes de Miranda. Essa é a minha parte, qual que é a sua agora? Nós temos depois desse depoimento todo, né? Ele me conquistou e nós estamos juntos, né? Uma relação de quase 5 anos, estamos juntos, temos um filho que foi um presente de Deus pra gente. Eu acho que estamos aqui na escola chamada Cavalo, eu e ele, né? Porque eu acredito que também eu mostrei para ele outra perspectiva do cavalo também, que ele, nesses 50 anos que ele tem lidando com o cavalo, ele nunca tinha, eu acho, tido a oportunidade de treinar o cavalo para uma pessoa deficiente, e eu acho que para uma pessoa também que ele ama, né? Então eu acho que o treinamento é com cuidado maior ainda. É isso. Muito obrigado por essa oportunidade. Realmente eu fui agraciado com esse presente, que é tê-la ao meu lado numa relação conjugal e familiar, pelo presente que você me trouxe, que é o nosso Martim. Eu já tinha 5 filhas e agora você me trouxe um filho varão, um homem, não é? O meu cavaleiro, estarei a serviço dele até o final, né? Serei o serviço escudeiro dele e seu também. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Eu sou um homem muito feliz ao seu lado. Eu também. Vou me dar um beijo.